Oi, partusanos, tudo bem com vocês? A Tiane está aqui para fazer uma aula, uma atividade de ciências com vocês, né? Eu e a Tia Dani percebemos que alguns de vocês não estão craques em fungos e bactérias, que ficou um pouco mais difícil. Então, nós trouxemos aqui um texto que vai falar sobre os fungos, para vocês compreenderem um pouquinho mais. Nós colocamos nos outros vídeos a banana apodrecendo, a maçã, outros alimentos, né? Por quê? Para que vocês pudessem observar o processo de decomposição dessa fruta ou desse alimento. Por quê? Porque são os fungos e as bactérias que são os últimos da cadeia alimentar, né? O único predador do leão, da onça, da águia, da coruja, quem são? Fala, Tia Dani. São os decompositores, São os os fungos, decompositores, né? E as então bactérias. são eles que são os últimos da cadeia alimentar. Então, o texto é assim: o fungo é um organismo simples, um ser vivo que não é planta nem animal. Entre os fungos mais conhecidos estão os cogumelos, o mofo, as trufas e as leveduras. Os fungos são encontrados no mundo todo, na água, no solo e no ar. Alguns fungos vivem em plantas e animais, mas todos se desenvolvem especialmente bem em regiões tropicais, ou seja, na nossa região, né, gente? Vocês estudarem geografia, de clima quente e úmido. Vento, água e insetos carregam os esporos, que são as estruturas pequenas produzidas em grande quantidade por algum organismo e com capacidade de gerar um novo indivíduo, ou seja, ela vai levar essa bactériazinha, esse esporo, vai depositar em outro lugar e isso vai virar uma contaminação, vai ter crescimento microbiano, que são esses mofos, fungos, tá? Por isso que a gente tem que tampar as panelas, tem que lavar os alimentos antes de consumir, tanto por conta desses insetos, quanto por conta dos inseticidas, pesticidas, enfim. Agrotóxicos. Isso. Ao encontrarem um lugar úmido, crescem e formam um novo fungo. São organismos heterótrofos, não se preocupem com esse nome, tá? Ou seja, não produzem o próprio alimento, dependem da ingestão de matéria orgânica viva ou morta para sobreviver. A maioria dos fungos se alimenta de matéria orgânica morta, realizando a decomposição. Esses fungos são chamados de saprófitos, não precisam guardar esses nomes difíceis, tá? E são úteis para o meio ambiente, pois decompõem árvores mortas, restos de animais e outras bactérias orgânicas sem vida. Os fungos saprófitos podem estragar alimento como pão, queijo, frutas e vegetais. Gente, vocês já observaram coisas que a gente acaba esquecendo na geladeira, ou até mesmo guardado em um pote dentro do armário? Vocês já pegaram, já abriram, já viram? Meu Deus! A Tiane, por eu ter estudado a área de alimentos, eu sou um pouco chata com muita coisa. Então, por exemplo, alimentos que tem farinha integral, que tem sementes, eu fico observando o pão mesmo que a gente compra do supermercado. Por mais aditivos que ele tenha para conservar, por mais conservantes que ele tenha, mas ele tem ali um cereal integral, ele tem ali fontes de alimentos para esses micro-organismos. Então eu fico olhando se não está embolorado, se eu posso comer. Eu sou meio chata com isso. Então assim, a gente tem que ser chato mesmo com essas coisas. Para quê? Para que a gente não passe mal. Porque se a gente tem bactérias que vão fazer muito mal para o nosso organismo. Tá bom? O Vinícius Munhoz, ele fez o pão. E aí até pedi para ele, eu ia mostrar numa live aí, como a gente fez a do líder, então acabou passando. Vamos ver se ele tem o pãozinho ainda, mandar foto pra gente. A Laura fez também, a minha aluna Laura fez, ela falou assim que, ela até tirou uma dúvida comigo, falando assim, tia, mas no pão que ficou úmido, ele cresceu, ele embolorou tudo. Realmente, por quê? Eu já vou até aproveitar
esse gancho para falar para vocês. Por que é que no pão úmido cresceu um micro-organismo e no pão seco alguns cresceram e outros não? Pode acontecer de crescer também, tá? Não estou falando que não vai crescer, mas cresce com mais facilidade naquele que tem úmido. Porque o que um ser vivo precisa? De alimento, de água e de lugares com temperaturas gostosas, né? Então essas bactérias precisam disso também, e ali tem tudo isso para ela crescer, tá? Então a gente tem que estar sempre atento. Vai abrir um leite condensado? Abre, olha, vê se não tem manchinhas de bolor, de bactérias ali, tá? Porque tem coisas que a gente consegue enxergar. Outro dia mesmo eu comprei um sachê de molho de tomate, eu abri e olhei. Quando eu olhei, eu percebi que tinha algumas pintinhas escuras, que não são normais em um molho de tomate. Então assim, pede para a mamãe olhar junto com você, com o papai, para eles te ensinarem o que é correto e o que não é, o que está bom e o que não está, tá? Então a gente tem que estar atento. Por mais que eu saiba que esse molho de tomate, o tomate veio da roça, veio lá do sítio, né? Ele passou por um processo de lavagem, de moagem, de trituração. Ela passou por um lugar muito quente que foi apurar, foi engrossar esse caldo, e depois ela passou por um lugar frio e foi envasado naquele saquinho. Por mais que eu saiba de tudo isso, mas depois que ela sai da empresa, ela foi dentro de um caminhão, ela foi colocada dentro de uma caixa, ela foi num caminhão que passou por uma temperatura alta, porque o transporte às vezes demora, ela foi para um outro local mais fresco, depois foi colocada em uma prateleira que teve variação de temperatura. Gente, ela olha passeou até para chegar em casa. Quanta coisa, né, que acontece. Então, por isso que a gente tem que estar atento, tá? Os fungos saprófitos podem estragar alimentos, isso a tia já leu. Muitos fungos são parasitas, tá? Causando doenças nos animais, no homem e também nas plantas. As micoses, sabe aquelas micosezinhas que dão no pé da gente? São doenças provocadas por fungos e vão desde frieiras nos dedos dos pés até graves infecções nos órgãos internos. Por isso que a mamãe fala assim, lavou o pé, lavou direito, agora enxuga direito, enxuga as dobrinhas do corpo, tá? Embaixo da barriga, embaixo do braço. Por quê? Porque podem crescer bactérias. Por que o nosso suor cheira forte? Porque nós temos bactérias em nosso organismo, na nossa pele, que fazem o quê? Cheirar ruim. Tá? Por isso que a gente tem que tomar banho e eliminar essas bactérias que se chamam comensais, tá bom? Para poder melhorar o cheirinho aí, tá certo? Vamos lá, onde que eu parei? Muitos fungos são parasitas, causando doenças. As micoses são doenças provocadas por fungos e vão desde frieiras nos dedos dos pés, até graves infecções nos órgãos internos. Alguns fungos não são nocivos. Muitos cogumelos e trufas, por exemplo, são comestíveis. Galera que gosta de uma comida japonesa aí, shimeji, o champignon, o shiitake, são cogumelos que nós comemos. Tem outros também que eu não lembro o nome de todos, tá? Tá bom? O fermento usado para fazer o pão é um tipo de fungo chamado levedura, tá? A levedura ela é usada na produção de bebidas alcoólicas, na fermentação de pão, por isso que o pão cresce, porque a bactéria está ali se alimentando, então ela vai crescer, e depois que a gente assa, ela morre, então vai manter o pão ali inteirinho, tá bom? Além disso, a penicilina e outros remédios chamados antibióticos, anti-micro-organismos, usados no combate de infecções, também provém de fungos. Olha que texto bacana e de muita reflexão para a gente que estudou aí os fungos e as bactérias, né? Então assim, pessoal, é sempre pensar no que a gente vai utilizar, nas coisas que a gente vai comer, para não se contaminar e para não comer algo contaminado, tá bom? E o que vocês farão? Vocês responderão 3 questões para mim e para a tia Dani, tá bom? O que são fungos? Quais são os fungos mais conhecidos?
leia novamente o texto informativo e escreva o que você aprendeu sobre os fungos. Então essa aí é uma resposta um pouco mais longa, tá? Vocês vão fazer no caderno de ciências, vão fazer essas 3 atividadezinhas e eu tenho certeza que aí vocês vão compreender essa parte, a última parte da cadeia alimentar, da teia alimentar, que estava faltando para vocês, tá bom? Um beijo e caprichei nas respostas, hein? Smile and Learn! Hoje vamos aprender sobre os fungos. Qual desses organismos você diria que é um fungo? Todos são fungos. Vamos aprender mais sobre esses organismos. O reino dos fungos, também chamado de fungi, é um dos 5 reinos nos quais os seres vivos podem ser agrupados. Cuidado, não são animais nem vegetais. Os fungos são organismos vivos porque realizam as funções vitais de relação, reprodução e nutrição por si mesmos. Alguns fungos são micro-organismos unicelulares que não podem ser vistos a olho nu, como a levedura. Para observá-los, precisamos usar o microscópio. Outros fungos são multicelulares. Eles são compostos de muitas células que são agrupadas formando fios longos e finos, chamados hifas. As hifas formam as estruturas reprodutivas. Os cogumelos e o mofo contêm os esporos pelos quais os fungos se reproduzem. O mais comum é encontrar fungos debaixo da terra, em pedaços de madeira ou em alimentos em descomposição. Os fungos podem ser formados por uma ou mais células eucariontes. As células eucariontes dos fungos são circundadas por uma parede celular e não possuem clorofila. Lembre-se de que eles não são nem animais nem vegetais. O agrupamento de células dos fungos não forma tecidos como acontece nos animais, mas forma hifas. Alguns cogumelos dos fungos são comestíveis e muito saborosos, como os cogumelos de Paris e a trufa. Cuidado porque alguns podem ser tóxicos. Existem outros alimentos, como alguns queijos, que têm fungos, por exemplo, o queijo Roquefort. Alguns fungos são prejudiciais à saúde e podem causar doenças de pele e doenças nos pulmões. Alguns fungos produzem substâncias antibióticas que são usadas como remédio para combater infecções bacterianas. Um dos antibióticos mais conhecidos e usados é a penicilina. Este antibiótico foi descoberto por Alexander Fleming no século XX. Os fungos podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água, e são transmitidos principalmente por contato. O contágio de fungos entre as pessoas pode ser devido à falta de higiene ou limpeza adequada. Na natureza, os cogumelos produzem esporos, que são transportados pelo ar para um local onde possam germinar. Os fungos são organismos heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Por causa disso, muitos são decompositores. Por exemplo, alguns mofos decompõem as frutas e os vegetais para se alimentar e poder crescer. Essas substâncias que eles decompõem também servem como nutrientes no solo para alimentar as plantas e outros seres vivos. Como você pode ver, os cogumelos são muito importantes para os seres humanos e para o planeta. Eles proporcionam produtos como alimentos e remédios para curar doenças. Também são necessários nos processos vitais de muitos ecossistemas, para decompor a matéria orgânica. Isso é tudo sobre os fungos. Não é interessante? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.